Olá, galera. Eu sou o professor Fred Morato de História, como está aqui para vocês, né? Redundância. Bom, a gente vai trabalhar hoje a resolução de questões da FUVEST, da prova específica, né? Segunda fase de História do ano de 2010. Bom, vamos começar? Todo mundo pronto? Sem pânico? Vamos lá, galera. História, ânimo? Que cara é essa? Vamos embora. Então, a primeira questão, ela trata da crise do Império Romano. Não só a crise do Império Romano, mas das influências, tanto do Império Romano, quanto dessa miscigenação, dessa mistura com os bárbaros. Então, vamos dar uma lidinha nela? Na passagem da época romana para a época medieval, houve não só rupturas, mas também continuidades. Isso é importante porque a gente costuma sempre a trabalhar na história que o século V é a queda do Império Romano Ocidental e que isso gera uma ruptura, que o mundo é desconstruído, cai num grande buraco negro e a gente constrói de novo, ressurgindo mais tarde no chamado Renascimento. No entanto, é importante a gente ter em mente que a gente traz na nossa sociedade contemporânea influências tanto do Império Romano quanto dessa mistura com os bárbaros. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, quando eu falo bárbaros, eu estou me referindo a quê? Alguém sabe? Não? Minuto? Ok, vamos lá. Bárbaro é todo aquele que não possui a cultura romana. Todos aqueles que de alguma maneira não comem como os romanos, não usam o linguajar dos romanos, não têm as atitudes, as vestes, enfim, todos esses são bárbaros, ok? Vem do termo grego barbaroi. Vamos lá. Então, vamos trabalhar o que a questão quer então. Caracterize essas continuidades no campo da, olha só, continuidade, tá? Então, vamos relembrar aqui. No campo da religião, pô, essa é mole, hein? Mole. A gente vive num mundo ocidental, cristianizado, cristão. E aí eu tenho que me lembrar, por mais que você não tenha uma visão religiosa, ou não se apegue a religião nenhuma, você ouviu falar de Jesus Cristo, por favor. Enfim, o cristianismo, ela foi uma religião inicialmente perseguida durante o Império Romano, mas que depois acabou tomando o Império Romano de tal forma, e quando eu digo tomar, é exatamente essa palavra, porque quando os romanos se deram conta, o cristianismo já tinha invadido as casas dos grandes nobres de Roma. E automaticamente, o que eu vou fazer para me livrar disso? Uma coisa é matar um monte de pobrezinho e dar para o leão comer. Outra coisa é eu pegar senador, centurião, enfim, pessoas de influência em Roma e jogar essa galera para a morte. Então, chega um ponto em que o Império Romano usa aquela famosa frase, né? Se eu não posso vencê-los, eu devo me juntar a eles. E aí, o imperador Constantino, ele libera o culto ao cristianismo, né? O chamado Edito de Milão, tá lembrado disso? Bom, vamos lá. Então eu posso dizer que no contexto da religiosidade, uma coisa, né, um aspecto que se manteve durante essa mistura com os bárbaros foi a questão religiosa. Agora, ainda pegando um pouquinho essa visão de religiosidade, galera, pare e pensa comigo uma coisa. Eu posso dizer que os bárbaros só conheceram o cristianismo por conta do Império Romano? Não, eu não posso dizer isso. Porque eu tenho um grupo de cristãos muito fortes que acabam entrando em Roma, mas eu tenho outros que vão propagar a mensagem da religião cristã mundo afora. Por essa razão, em algumas tribos bárbaras, quando os romanos chegaram, eles perceberam que eles já tinham a noção de cristianismo. Agora, é claro que numa prova específica de vestibular, que você quer mostrar para a banca que você é bom e que você sabe,
Você não vai dizer que o cristianismo já imperava no mundo bárbaro antes do domínio romano. Não. Eu disse que algumas regiões dominadas pelos chamados bárbaros já tinham conhecimento, ou pelo menos um primeiro contato com o cristianismo, ok? Então, nessa letra A aqui, no que diz respeito à continuidade da religião, é claro, eu estou falando do cristianismo, ok? Então vamos para B? Bom, língua. Olha só que interessante. Por que eu falo o português? Ah, porque eu fui dominado por Portugal, porque eu fui colônia de Portugal. Ok, mas o português é uma língua neolatina. Olha só, neo, novo, latina, latim. O latim era a linguagem oficial do Império Romano. Claro, naquela época o grego também fazia parte, né, da linguagem comercial. Grego e latim eram bastante utilizados para o comércio. Mas o Império Romano, ele vai dominar o Ocidente. Aquelas regiões que não são tomadas para que fossem feitas de município romano, eram estados romanos. E olha só, qual é a diferença de município romano para estado romano? O município romano, ele é aquele domínio onde o Império Romano vai aplicar uma espécie de réplica da cidade, réplica da capital do Império, onde ele vai colocar vereadores, onde ele vai tentar fazer também chegar lá alguns senadores, ele vai implementar construções. Ou seja, eu vou obrigar aquela região a absorver a minha cultura. Agora, quando eu falo absorver a minha cultura, eu estou falando de maneira gentil ou por meio da imposição? Da imposição, claro. Agora, qual é a diferença, então, para o Estado romano? O Estado romano é quando eu tomo aquela região, mas não vou montar ali não tenho ali aquela necessidade de implementar minhas leis, minhas regras. É uma região que me interessa para fazer de acampamento, de passagem. Mas nota que tanto o Estado quanto o município romano são dominados por Roma. E automaticamente o contato com a língua dos romanos, que era o latim. Quando os bárbaros eles são dominados pelo Império, até por essa questão da permanência do cristianismo, há uma mistura onde o latim vai predominar e os bárbaros, pouco a pouco, eles vão absorvendo essa cultura, essa linguagem, e o latim acaba sendo a linguagem oficial da nobreza. E olha só, embora essa questão se refira à história antiga, a gente não está falando só dessa transição, não. O latim era uma língua falada pelos nobres e obrigatória para a realeza até a Revolução Francesa. Até então, o latim predominava. Lembrando a vocês que a língua oficial da Igreja, do Vaticano, dos ritos, ainda é o latim. Isso é uma herança da cultura romana, ok?